Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem não sentar-se, por favor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos uma liturgia muito bonita e as leituras de hoje são extremamente adequadas para a festa de São Luís Gonzaga, que hoje celebramos, apesar de não terem sido preparadas para isso. São as leituras da quarta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Mas entrelaçam-se perfeitamente com São Luís Gonzaga, com a sua memória. Porque na primeira leitura nós vemos São Paulo que vai recomendar a generosidade e diz que Deus ama quem dá com alegria. Quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Então, Deus diz que... São Paulo lembra esta frase da Escritura: distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, todo aquele que dá de si, que é generoso, a esse Deus recompensa. Mas, entretanto, nós temos no Evangelho Nosso Senhor Jesus Cristo a dizer: cuidado para não dares esmola diante dos outros para seres vistos por eles, porque senão não teríeis nenhuma recompensa. Então, Nossa Senhora vai inclusive falar não só da esmola, mas também das orações. Aqueles que rezavam só para serem vistos pelos homens, então colocavam-se nas esquinas das ruas, nas praças. Naquela época era bonito rezar. Imaginem, hoje em dia rezar em público é um mérito, porque em muitos lugares, em muitas cidades, para não dizer em todas, a oração é mal vista. A oração de público é tomada como algo estranho. E então, hoje em dia passa-se ao contrário. Mas naquela época era bonito. Então, alguém podia rezar num lugar público por orgulho, para aparecer. E Deus então Nosso Senhor diz que a recompensa já estava dada. Então põe-se a pergunta: o que é que realmente vale para Deus? Porque na primeira leitura está dito que aquele que é generoso, que aquele que dá a esmola, aquele que dá, e esse é recompensado. No Evangelho Nosso Senhor adverte: mas se dá com a intenção de aparecer, não tem recompensa. Nós, inclusive, encontramos em outra passagem do Evangelho Nosso Senhor dizendo que várias pessoas davam uma esmola no templo e uma senhora idosa, pobre, deu 2 moedinhas, e Nossa Senhora diz que deu mais do que os outros. Pergunta: então, o que é que realmente conta na esmola que se dá, na generosidade que se pratica? E o que nós entendemos desta leitura é que para Deus só uma coisa conta. Conta dar de si. Dar-se a si. Porque nós pertencemos a Deus e Deus não precisa das nossas dádivas. E Ele podia encher os bolsos de todos os mendigos do mundo inteiro. Num milagre. Nossa Senhora não multiplicou os pães. Então, Ele, quando nos permite dar algo, é por bondade dele. Porque o que nós temos a Ele pertence. Mas dar-se a si é a única dádiva à altura de Deus. É restituir a Deus o que Ele nos deu. Vós sabeis que existem 2 símbolos. Muitas vezes vemos-los presentes na arquitetura religiosa. Às vezes até não sei se aqui... Não, aqui não os temos. Mas encontramos-los às vezes em entalhes de madeira. O símbolo do losango e do círculo. Vários justapostos. Um círculo, losango. Um círculo, losango. E nós sabemos a origem desses símbolos. O motivo pelo qual eles são colocados muitas vezes em ambientes religiosos. O círculo é o símbolo de Deus. É o movimento perfeito. Deus uno e trino, que vive eternamente e num convívio eterno. E em si mesmo ele tem toda a perfeição. E o homem é simbolizado pelo losango,
Porque ele começa junto ao círculo, não é? Tem um princípio, um aumento e depois um decréscimo e conclui-se quando há essa justaposição novamente junto ao círculo. Ou seja, o homem sai de Deus e volta para Deus. E toda a vida do homem deve ser assim. Ora, assim foi a vida de São Luís Gonzaga. E aí se encaixa São Luís no dia de hoje. São Luís, ele não é um santo célebre por ter dado esmolas aos pobres. Mas a generosidade dele foi muito mais profunda. Ele deu-se a si mesmo. Desde a tenra infância, ele viveu no século XVI, um século muito mundano, nasceu numa família muito nobre, filho do senhor Marquês, e uma vida de corte. Mas ele, em pequenino, na vida de corte, levava uma pureza de vida extraordinária. Nunca teve a menor atitude, um menor descuido no relacionamento com as outras pessoas, com as moças, que pudesse acusar em algo a sua castidade. Muito pelo contrário, um recato enorme. Rezava longas horas e fazia imensa penitência. Ele teve, por recomendação médica, ele tinha que fazer uma dieta por um problema de saúde que ele tinha, e ele ia ainda mais e mortificava-se fazendo refeições até muito parcas. E ele, quando era muito pequeno, costumava como ser posto entre os militares e estar no convívio dos militares, e ele acabou ouvindo algumas palavras feias, inadequadas, que ele não sabia o que significavam. E ele repetiu-as inadvertidamente, sem saber o que era, e ele disse, e quando lhe disseram que aquilo era uma palavra feia, que naturalmente não tinha sido pecado, porque ele não sabia que era uma palavra errada, e ele tomou aquilo tão a sério que pediu muito perdão a Deus e durante muito tempo se acusou como sendo dos pecados graves da vida dele, sendo que não tinha cometido qualquer falta, porque não sabia o que significavam. Até que, a certa idade, ele sentiu que a vocação dele era religiosa. Ele tinha uma vocação. E então, querendo logo se entregar por inteiro a Deus, foi falar com a mãe, uma senhora muito boa, muito virtuosa, e disse: mãe, eu quero ser religioso. No caso, ele quis entrar para a ordem dos jesuítas. E a mãe, percebendo as oposições que ele ia ter da parte do Marquês, seu pai, ela mesma tomou sobre si e disse: filho, que boa notícia! Eu quero ser eu a primeira a dar a notícia ao teu pai. Claro, porque ela queria proteger a vocação do filho, então quis enfrentar a indignação do Marquês. E, de facto, ele ficou muito indignado e disse ao filho: se tu quiseres entrar para a vida religiosa, pois olha que eu vou-te tirar a roupa, mandar-te açoitar e deseira-te, tiro-te tudo. E ele disse: puxa, eu ficaria muito feliz por poder sofrer isso por Deus, por amor a Deus. E ele, então, seguiu com toda a firmeza, com toda a dedicação, a sua vocação, entregando-se a Deus. Faleceu ainda jovem, aos 23 anos de idade, de doença. E a mãe dele ainda teve a alegria de, portanto, tendo-o visto partir para a eternidade, ter venerado as relíquias dele, já com a autorização da Igreja para que fosse venerado, estando a caminho de ser declarado santo. Que alegria para uma mãe. E ele ainda era jovem, e São Roberto Bellarmino, que era o confessor dele, disse que achava que aquela era uma das almas na Igreja confirmadas na graça de Deus. Vamos pedir a São Luís Gonzaga que nos dê a graça de sermos generosos como ele em darmos-nos a nós mesmos. Seja qual for o nosso estado de vida, se somos chamados à vida religiosa, é dando-nos por inteiro nesse estado de vida. Se somos chamados à vida matrimonial, fazendo o que nós podemos na nossa família, no nosso trabalho, pelo apostolado, para levar os outros a Deus. Sempre pedindo a ajuda de São Luís Gonzaga para levarmos uma castidade exemplar, uma pureza exemplar. E assim nos estaremos a dar verdadeiramente a nós mesmos e a ter esta generosidade que comove o coração de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.